A palestra vai falar de plásticos de engenharia e alta temperatura para a indústria aeroespacial. Os palestrantes serão Ana Paula Celiberto, gerente de divisão de plásticos de alta performance, e Augusto Nienov, que é gerente da divisão de plásticos de engenharia. E agora eu gostaria, então, de chamar a Ana Paula e o Augusto. Augusto primeiro. Prazer, Augusto, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então, tá joia. Então, um prazer ter vocês aqui conosco. Já conversamos no passado um pouquinho em outros mercados, agora na área aeroespacial. Então, estamos muito ansiosos para conhecer as tecnologias que vocês vão apresentar aqui para a gente. Então, já estamos compartilhando a tua apresentação. Tenha uma excelente palestra, Augusto. Muito obrigada. A Ana vai começar a palestra, então vocês podem trocar por ela, por favor? Sim, sim, vamos trocar. Um minutinho. Oi, Ana. Simone, tudo bem? Tudo bom, Simone? Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Tudo jóia. É um prazer ter você também aqui conosco, fazendo essa apresentação. Estamos assim, curiosos para conhecer as tecnologias que vocês vão apresentar. Muito boa a palestra. Obrigada, Simone. Então, boa tarde a todos. Né? Antes de mais nada, eu agradeço a organização do evento, né, dos painéis setoriais, ao Grupo Participe pela essa oportunidade. Obrigada ao Hermes também, pela atenção, pelo apoio na organização. Como a Simone apresentou, meu nome é Ana Paula Celiberto, né, e junto com o meu colega, o Augusto Nienov, nós vamos falar um pouquinho, né, do que a MCR tem para oferecer em parte de engenharia e alta performance para a indústria aeroespacial. Tá. Bom, então o Grupo Ence é composto por um pool de empresas, tá? São mais de 35 unidades, entre comerciais e de manufatura, tá? Presentes na Europa, Ásia e Américas. Tá? Essa multinacional alemã foi fundada em 1966, no estado de Baden-Württemberg, na Alemanha. Tem como core business os processos de transformação plástica. Na América do Sul, pode voltar um pouquinho, só falar ali dos nossos processos. Pode voltar. Na América do Sul, nós somos representados pela Ence Brasil, né? Então, que conta com uma unidade fabril que está em operação desde o ano 2000 em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Em função do nosso escopo, né, nós podemos atuar em diferentes segmentos industriais, como agrícola, médico, petróleo e gás, alimentício e o aeroespacial. Pode passar, Simone. Ok. Então, aqui, olhando à direita, né, nós somos especialistas em processos de transformação plásticos, tá? Nós dominamos uma série de processos e tecnologias de processamento, como extrusão de semi-acabados, a extrusão de perfis especiais, mais recentemente, a extrusão de filamentos para manufatura aditiva, né, uma coisa interessante aqui na prototipação na engenharia. O processo de fundição, muito voltado para a polimerização da poliamida 6, injeção, moldagem por compressão, sinterização, inclusive a usinagem técnica de plásticos, né? Que é um processo que, no fim das contas, se obtém dos outros, né, por obtenção de materiais. Na realidade, o grupo tem tantos processos e tem uma sinergia interessante entre eles, né? É o nosso objetivo mostrar o que essa cadeia de valor pode oferecer. E dentro desse escopo todo, né, o que é a ideia do Grupo Ence? É ser um provedor de soluções técnicas. E aí a gente pode navegar entre todas essas possibilidades de processo, né, sob o guarda-chuva imenso de materiais que eu vou mostrar, né, os termoplásticos, que a Ence batizou como os TECA. Tá? Então, ainda falando um pouco, volta um pouquinho. Ainda falando um pouco aqui da direita, tá? Em função desses processos, o grupo se organizou em divisões. Então, vale a pena eu destacar a divisão de semi-acabados, né, que tem como base os processos de extrusão e fundição, que a gente possui aqui na nossa unidade no Rio Grande do Sul, tá? Assim como a divisão de injeção de peças usinadas, que nós também temos aqui no Sul. Na divisão de semi-acabados, a gente obtém os perfis que são mais conhecidos do público, né? Barra, chapas, tubos, e aí a gente abrange um range muito grande, né, de dimensões. São barras de 6 milímetros até 250 milímetros na extrusão. Os processos de moldagem por compressão ou fundição, é possível obter até peças com mais de 1 metro de diâmetro, né?
Para a gente não focar tanto na questão só do produto, né? Que vocês veem que o portfólio ele é muito grande. Assim. O que é essa divisão de semi-acabados tem que oferecer? A gente pode fazer aqui, trabalhar em cima de uma formulação muito especial, customizada, tá? A ponto de chegar e atender uma solução específica. Eu vi na listagem do painel, né, que tem alguns parceiros nossos, né, os global players de matéria-prima, como Solvay, Basso, participando. Então, também é possível a gente fazer um trabalho junto com eles, para a gente desenvolver ou alavancar algum grade comercial, aí transformar isso, né, num semi-acabado, uma peça, e poder chegar numa solução. Então, esse é o principal escopo da divisão de semi-acabados que a gente tem aqui. Já a divisão de injeção e peças usinadas, ela está toda voltada, né, para obtenção de peças técnicas, né, e aí a gente cai exatamente ali no core, pode fazer um desenho, né, de projeto de engenharia muito interessante na aeroespacial. A nossa proposta nessas duas divisões é fazer um projeto de desenvolvimento completo. Ele passa desde o suporte ao cliente para a escolha do polímero, né, adequado, essa matéria-prima, passa pelo co-design do produto, que é proprietário do cliente, mas a gente pode dar um suporte nisso, né? A gente está falando muitas vezes de processos de substituição metal-plástico, onde é necessário uma engenharia maior para a gente poder estar validando, né, a performance desse produto plástico. E aí, no fim, passa por um desenvolvimento de processo até chegar à peça técnica final, tá? Então, isso é algo que a gente tem a oferecer. Além dessas divisões que eu falei que a gente tem aqui no Sul, eu sou bem demoradinha, ainda estou nesses slides, desculpa. A gente vai falar da pirâmide depois, aí eu te aviso. A Acer tem outras divisões, né, como a de manufatura aditiva, a divisão de compounding, onde ela permite fazer toda uma engenharia de polímeros. A divisão de compounding está muito voltada para injeção. Tem uma divisão de compósitos, né, então nós temos, sim, também uma gama de materiais que tem a fibra de carbono como carga, né, tecidos, e aí é possível trabalhar desde prepegs, semipegs, até o que a gente chama do near net shape, que é uma peça muito próxima do que é a aplicação final, para estar otimizando, né, esse processo, custo-benefício ao cliente, só exigindo uma usinagem pequena final. Ok, mas o que são esses materiais todos em questão, né, que estão no nosso guarda-chuvas termoplásticos, né, e que eu já comentei que a Acer batiza com UTECA. Para isso, né, o colega da apresentação anterior comentou ali do triângulo, a pirâmide dos plásticos, né, ela volta aqui novamente, então, representa, ela classifica os plásticos dessa forma, né, piramidal, e no eixo vertical a gente tem uma questão de resistência térmica, né? Então, quanto mais alto uma pirâmide, no sentido do eixo vertical, maior a resistência térmica, e a gente tem o eixo horizontal divide simplesmente em amorfos na esquerda e semicristalinos. Então, a base, a gente tem os materiais standard, né? Que tem uma temperatura de operação até 100 graus, aí a gente destaca que a gente trabalha as poliolefinas, né? Que vocês conhecem, PP, PE, até o BMW, então conhecido o PMMA, né, o acrílico, plástico amorfo. Subindo, a gente chega na divisão de plástico de engenharia, que é essa central, né, onde os polímeros operam até 150 graus de temperatura, os materiais. Então, aqui a gente tem uma série de materiais conhecidos do público, né, que a gente transforma, aí vem as famílias das poliamidas, né, poliamida 6, 6,6, poliamida 11, 12, aí você tem também dentro do grupo, né, a família do poliacetal, o PET está aqui também, policarbonato, um exemplo de um polímero amorfo. Então, aqui, tudo isso, né, voltado aos processos que eu falei. Então, tão possível de obter como um semi-acabado, como também processar isso através da injeção, né, ou de um semi-acabado de obter uma peça técnica final. E, por fim, né, não menos importante, no topo da pirâmide, a gente tem os plásticos de alta performance, que daí tem a temperatura de operação compreendida entre 150 graus e 300 graus. Então, aqui a gente tem, né, as poliimidas, poliamida, imida, né, a gente tem as polissulfonas, a gente tem toda a família das arilcetonas, né, que o colega trouxe também, aí o plástico mais conhecido que nós processamos praticamente de todas as formas é o PIC, poliéteracetona,
né, e também os outros materiais dentro da família dos arilcetonas, o PEK, o PEK, EKK, aí a gente entra numa sopa de letrinhas, né, e todos esses materiais, não só os do topo, né, mas como também ao longo da pirâmide, eles podem ser aditivados, reforçados com carga, ou aditivados para obtenção de uma performance melhor frente a uma série de demandas, né, potencializar uma questão de resistência térmica, mecânica, elétrica, e por aí vai. Ok. Vamos passar, se não deixar o... Bom, aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ler bem, né? Mas a gente pensou, então, uma série de materiais que hoje já são utilizados em cases da indústria aeroespacial, tá? Então, tem alguns exemplos ali da família Tetacint, à esquerda em cima, onde se potencializou questões interessantes, né? Como melhorar o coeficiente de atrito, né, ainda sem perder uma resistência mecânica. Outra característica, uma outra família muito interessante, né, que é a questão de não emitir gases no vácuo, bem interessante para a indústria aeroespacial. Então, aqui tem exemplos. E aí, a gente passando, né, por esses polímeros do topo, falando um pouquinho do PIC, né, vocês veem como a gente avança, né, de uma versão do PIC natural, a gente vai avançando uma versão onde a gente pode aditivar com fibra de carbono, né, que é o nosso PIC CF30, e aí a gente está melhorando bastante uma resistência mecânica e também a abrasão. A gente pode ter uma versão com fibra de vidro, né, onde vai melhorar uma resistência térmica, e aqui principalmente, né, não está escrito aqui, mas a gente vai conseguir conferir uma estabilidade dimensional maior, e por aí vai. E também passando pelos plásticos todos de engenharia do centro da pirâmide, onde já existem aplicações consagradas na aeroespacial. O Augusto vai trazer um pouco desses cases para vocês. O que é interessante comentar só é que, falando um pouquinho do requisito normalmente importante, né, na aeroespacial, que é a flamabilidade, os plásticos, a maioria dos plásticos do topo da pirâmide, que são de alta performance, se a gente referencia, né, a uma norma relacionada à flamabilidade, né, resistência à chama, que é a UL94, né, ela traz 4 classificações sobre a chama, onde V0 seria a classificação, o comportamento do polímero frente à chama, né, onde V0 seria a classificação mais segura, ou seja, nesse caso, o polímero vai se auto-extinguir, ele vai ter, depois de um certo tempo, muito pequeno, acho que é 10 segundos, ele vai ter um gotejamento muito pequeno, ou seja, ele estaria muito mais seguro com uma aplicação onde se quer evitar a questão da propagação da chama. Os polímeros de alta performance, eles são inerentemente V0, e não é o caso dos plásticos de engenharia ou os plásticos standard. E aí, dentro dessa questão de desenvolvimento, que eu acho interessante trazer à tona, né, a gente pode aprimorar isso, né, através da aditivação. Então, Augusto vai falar um pouquinho também uma família de materiais onde a gente trabalhou nesse requisito específico, né, que é tão importante da aeroespacial, que é a flamabilidade. É isso. Ok, aqui por fim, trouxe um apanhado, né, das certificações que o grupo Ensinger tem. Então, algumas nós temos aqui na nossa unidade de São Leopoldo, outras não, né, como a do Sistema de Gestão da Qualidade. Nós estamos implementando a IATF 16949 para a indústria automotiva. Acho que interessante colocar aqui é que o grupo, né, atua numa série de indústrias, né, que nós estamos trazendo à tona o que é precioso para a indústria aeroespacial. E conforme a necessidade, ele vai avançando nessas certificações para que a gente possa estar em total sintonia, né, com o que o mercado e com o que esses clientes necessitam. Ok? Eu vou dar prosseguimento falando um pouquinho de flamabilidade, alguns testes e depois algumas aplicações dentro do avião. Sobre flamabilidade, a fim de atender a maior parte dos requisitos das normas regionais e também de fabricantes, a Ensinger optou, então, por aprovar seus produtos baseados na norma americana Federal Aviation Regulation, FAR 25.853, mas também olhando para os requisitos de normas europeias, como a CS, Certification Specification, e a JR, da European Aviation Safety Agency. Os testes certificam que esse grupo de materiais, que a Ana já passou um pouquinho,
eles atendam aos requisitos de flamabilidade, densidade de fumaça, emissão de combustão e toxicidade para uso em interiores de aeronave. Essas aprovações regionais também atendem seções específicas e correspondentes das normas de grandes fabricantes, como, por exemplo, Airbus e Boeing. Olhando um pouquinho para as aplicações no interior das aeronaves, nossos materiais, por exemplo, são aplicados em sistemas de refrigeração, de oxigênio, sistemas de água potável, sistemas de resíduo a vácuo, em sistemas de atuação de assentos, nos próprios assentos, na estrutura deles, em luzes de leitura, compartimentos superiores, iluminação de cabine e na cozinha. Em sistema de propulsão, temos o exemplo das pás guias do motor. Já em equipamentos e sistemas de suporte, em sistemas de atuação para portas e sistemas de extensão e retração. Na aeroestrutura, também temos em suportes para cabos, tubulações, slats e flaps. Alguns desses itens a gente vai ver em seguir na nossa próxima lâmina. A seguir, a gente vai ver, então, nessa lâmina 3 exemplos, onde a primeira dela é um suporte elétrico preso à estrutura do avião, fabricado em nylon GF35, uma poliamida 66 com 35% de vidro. As principais características desse material incluem uma rigidez muito alta, uma boa temperatura de deflexão de calor, é um material resistente a muitos óleos, graxas e combustíveis, boas propriedades de desgaste, uma resistência mecânica muito boa, se comparada a materiais principalmente sem carga, e uma alta estabilidade dimensional. O segundo item é um carretel para lubrificação fabricado em Tecaform AD, um poliacetal fabricado com material Delrin do fabricante Dupont. Características desse item são baixo peso, boa resistência química a óleos de aviação, graxas e combustíveis, excelente resistência a corrodão, boa resistência mecânica, boa usinabilidade e um produto de vida útil bastante longa. O próximo item é um cilindro do sistema de direção fabricado em Tecapic PVX, montado em uma unidade de trem de pouso. Ele é um plástico resistente a altas temperaturas, chegando a 260 graus de uso contínuo, aditivado com produtos que reduzem o desgaste e também o coeficiente de atrito. No próximo slide, nós vemos uma peça chamada plug de refrigeração, que é aplicada no sistema de trem de pouso, fabricada em Tecaform AD, também um produto utilizando a resina Delrin. A sua função é reter o lubrificante nos elementos móveis do trem de pouso. Para o sistema de travamento elétrico, componentes em Tecapic PVX, na forma de anéis, são utilizados para permitir a redução de peso e viabilização do sistema elétrico em substituição a sistemas hidráulicos que têm um peso bastante elevado. A escolha desse material foi baseada nos seguintes atributos, como alta resistência mecânica, baixo peso e assim por diante. Seguindo, então, na nossa próxima lâmina, aqui nós temos, primeiro, um componente que foi aplicado dentro do programa espacial da sonda BP Colombo, uma parceria entre a Agência Espacial Europeia e Japonesa, que lançou a sonda para estudos em Mercúrio. O material que a gente utilizou foi o Tecacint, um material da grupo das polimidas, um material resistente a alta temperatura, e que teve como aplicação uma peça que funciona como espaçador térmico no sistema com o intuito de formar uma barreira para altas temperaturas e radiações. Esse espaçador, também em forma de anel, mantém o sistema dentro de uma variação de temperatura aceitável para evitar que o mesmo sistema se danifique. E o nosso último exemplo que a gente traz, pode voltar, isso, é um componente do sistema de ar-condicionado de aviões. Mais precisamente, ele é uma placa para um sensor elétrico
fabricado em Tecapic GF30. O mesmo também garante uma alta resistência à temperatura, em função da adição de fibra de vidro, que ele tem uma altíssima estabilidade dimensional. Esses todos são exemplos que a gente trouxe, que são usinados a partir dos nossos produtos semi-acabados, que a Ana já comentou lá no início. E já se dirigindo, então, para o fim da apresentação, aqui a gente mostra alguns clientes globais do grupo Ensinger, entre eles fabricantes não só das aeronaves, mas também de equipamentos e componentes que compõem as aeronaves. Aqui no Brasil, a gente traz o case da Embraer, que é atendida também pela Ensinger do Brasil, com vários itens, né, há mais de uma década já. Tá? Pode passar. Então, mais uma vez, a gente agradece a oportunidade para mostrar um pouquinho da atuação do Grupo Ensinger dentro da indústria aeroespacial, apenas uma das indústrias que a gente acaba atendendo, e a gente convida a todos para darem uma olhada lá no nosso website, que tem bastante material lá para se pesquisar. E dúvidas, a gente fica à disposição, manda e-mail, tá? Muito obrigado. Bom, nós que agradecemos, Ana e Augusto, excelente apresentação. Bom, vamos fazer o seguinte, nós temos duas perguntas. Seguinte, a primeira é, algum polímero para serviço em temperaturas criogênicas? Posso responder. Nós temos, sim, tanto o poliéter cetona, né? A gente pode trazer algumas temperaturas interessantes, negativas. Nós temos cases já, mas é na indústria de petróleo e gás, né? A menos 50 graus. Existe um polímero que é o PCTFE, né? Também fluorado, e ele sim é voltado, né, para criogenia. Tá? Então, aí a gente está falando, vamos lá, indústria de transformação, liquefação de gases, né, nitrogênio, líquido, produção de gases industriais, a gente fala em menos 195, menos 200 graus, e esse é um material recomendado, PCTFE, é o nosso Tecaflon PCTFE. Ótimo, muito bom. Falar sobre ele. Tem mais uma pergunta aqui que já chegou. Em relação ao Tecamid 66, GF35, foi mencionado suporte elétrico na área estrutural. Quais outras aplicações, mesmo em outros mercados, e há aplicações desse material para o setor automotivo ou agribusiness? Sim, no setor automotivo esse material, não exatamente com 35% de fibra de vidro, mas um percentual próximo disso, ele é muito usado, principalmente em itens injetados. No agrobusiness, a inclusão dos plásticos de engenharia ela vem sendo de uma maneira mais lenta, até por uma questão de aceitação, pela robustez das aplicações, mas também são materiais que podem sim ser aplicados até em função do grande grau de abrasão que se tem nas aplicações, no campo. É um material que tem uma resistência à abrasão muito boa, sim. Então tá ótimo. Outras perguntas eu vou encaminhando para vocês, tá bom? Isso. Olha, muito obrigada. Foi um grande prazer ter vocês nesse evento. Espero contar com a participação de vocês aí em outros eventos e nos conhecer pessoalmente na FEIPLAR o ano que vem. Muito obrigada. Ok, obrigado a todos. Obrigada, Simone. Tchau. Tchau, tchau.